Seção 9 da prova testemunhal. Subseção 1 da admissibilidade e do valor da prova testemunhal. Artigo 442. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. Artigo 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos. Inciso 1. Já provados por documento ou confissão da parte. Inciso 2. Que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. Artigo 444. Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova. Artigo 445. Também se admite a prova testemunhal quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação em casos como o de parentesco, de depósito necessário ou de hospedagem em um hotel, ou em razão das práticas comerciais do local onde contraída a obrigação. Artigo 446. É lícito à parte provar com testemunhas. Inciso 1. Nos contratos simulados, há divergência entre a vontade real e a vontade declarada. Inciso 2. Nos contratos em geral, os vícios de consentimento. Artigo 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. Parágrafo 1º. São incapazes. Inciso 1. O interdito por enfermidade ou deficiência mental. Inciso 2. O que é acometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo em que ocorrem os fatos, não podia discerni-los, ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções. Inciso 3. O que tiver menos de 16 anos. Inciso 4. O cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. Parágrafo 2º. São impedidos. Inciso 1. O cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente, em qualquer grau, e o colateral até o 3º grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público, ou tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito. Inciso 2º. O que é parte na causa. Inciso 3º. O que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido as partes. Parágrafo 3º. São suspeitos. Inciso 1. O inimigo da parte ou o seu amigo íntimo. Inciso 2. O que tiver interesse no litígio. Parágrafo 4º. Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas. Parágrafo 5º. Os depoimentos referidos no parágrafo 4º serão prestados independentemente de compromisso, e o juiz lhe atribuirá o valor que possam merecer. Artigo 448. A testemunha não é obrigada a depor sobre fatos. Inciso 1. Que lhe acarretem grave dano, bem como ao cônjuge ou companheiro e aos seus parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o 3º grau. Inciso 2. A cujo respeito
por estado ou profissão, deva guardar sigilo. Artigo 449. Salvo disposição especial em contrário, as testemunhas devem ser ouvidas na sede do juízo. Parágrafo único. Quando a parte ou a testemunha, por enfermidade ou por outro motivo relevante, estiver impossibilitada de comparecer, mas não de prestar o depoimento, o juiz designará, conforme as circunstâncias, dia, hora e lugar para inquiri-la. Subseção 2 da produção da prova testemunhal. Artigo 450. O rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho. Artigo 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os parágrafos 4 e 5 do artigo 357, a parte só pode substituir a testemunha. Inciso 1, que falecer. 2, que por enfermidade não estiver em condições de depor. 3, que tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada. Artigo 452. Quando for arrolado como testemunha, o juiz da causa. Inciso 1. Declarar-se-á impedido, se tiver conhecimento de fatos que possam influir na decisão, caso em que será vedado à parte que o incluiu no rol desistir de seu depoimento. Inciso 2. Se nada souber, mandará excluir o seu nome. Artigo 453. As testemunhas depõem na audiência de instrução e julgamento perante o juiz da causa, exceto, inciso 1, as que prestam depoimento antecipadamente. Inciso 2. As que são inquiridas por cartas. Parágrafo 1º. A oitiva de testemunha que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer inclusive durante a audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 2º. Os juízos deverão manter equipamento para a transmissão e recepção de sons e imagens a que se refere o parágrafo 1º. Artigo 454. São inquiridos em sua residência ou onde exercem sua função. Inciso 1. O Presidente e o Vice-Presidente da República. Inciso 2. Os Ministros de Estado. Inciso 3. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e os Ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal de Contas da União. Inciso 4. O Procurador-Geral da República e os Conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público. Inciso 5. O Advogado-Geral da União, o Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral do Município, o Defensor Público-Geral Federal e o Defensor Público-Geral do Estado. Inciso 6. Os senadores e os deputados federais. Inciso 7. Os governadores dos estados e do Distrito Federal. Inciso 8. O prefeito. Inciso 9. Os deputados estaduais e distritais. Inciso 10. Os desembargadores dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais do Trabalho, dos Tribunais Regionais Eleitorais e os conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 11. O Procurador-Geral de Justiça. Inciso 12. O embaixador de país, que por lei ou tratado concede idêntica prerrogativa a agente diplomático do Brasil. Parágrafo 1º. O juiz solicitará à autoridade que indique dia, hora e local a fim de ser inquirida, remetendo-lhe cópia da petição inicial ou da defesa oferecida pela parte,
que a arrolou como testemunha. Parágrafo 2º. Passado um mês, sem manifestação da autoridade, o juiz designará dia, hora e local para depoimento, preferencialmente na sede do juízo. Parágrafo 3º. O juiz também designará dia, hora e local para o depoimento, quando a autoridade não comparecer injustificadamente à sessão agendada para a colheita de seu testemunho, no dia, hora e local por ela mesma indicados. Artigo 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Parágrafo 1º. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. Parágrafo 2º. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o parágrafo 1º, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. Parágrafo 3º. A inércia na realização da intimação a que se refere o parágrafo 1º importa da existência da inquirição da testemunha. Parágrafo 4º. A intimação será feita pela via judicial quando: inciso 1. For frustrada a intimação prevista no parágrafo 1º deste artigo. Inciso 2. Sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ou juiz. Inciso 3. Figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir. Inciso 4. A testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Inciso 5. A testemunha for uma daquelas previstas no artigo 454. Parágrafo 5. A testemunha que, intimada na forma do parágrafo 1º ou do parágrafo 4º, deixar de comparecer sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento.